Então, muito boa noite a todos e vamos começar a nossa aula aqui, tudo bem? Eu planejei essa aula com muito carinho para vocês. Essa é uma aula que é dividida em duas, tá? Essa aula de hoje, ela tem bastante exercício, mas são exercícios pequenos para entender os conceitos, tá? As questões maiores vão ser na semana que vem. Semana que vem que vai ter questão de Enem aqui, Enem e UERJ, tá? Mas para a aula de hoje é muito importante que todo mundo tenha papel e lápis para poder fazer continhas, porque eu vou falar alguns conceitos e eu quero que vocês treinem os conceitos durante a minha aula, tá? Eu não vou marcar 5 minutos não, é minutinhos, um minutinho e meio, para conseguir fazer definição por definição. Essa aula é a primeira aula nossa que já entra na matéria de ensino médio, tá? Até a última aula minha, ela é só matéria de fundamental, tá? Razão, proporção, regra de 3, divisão, equação primeiro grau, equação segundo grau. Até o fundamental a gente vê isso. PA a gente não vê no fundamental. Tudo bem? Então, vamos iniciar nossa aula hoje e vamos caminhar aqui todo mundo junto. Certo? Então, pronto, agora sim. Então, galera, aqui eu tenho o nosso assunto, é PA, essa aqui é a nossa aula 1. E para começar essa aula, eu vou iniciar com isso aqui, ó. Eu vou primeiro definir para vocês o que é uma PA, como é que ela funciona, dar alguns exemplos e depois trabalhar com vocês algumas definições, tá legal? Então, definição de PA é toda sequência numérica aonde a diferença entre dois termos é termos e não tempos, tá? Isso aqui era para estar termos. Perdão. Eu vou corrigir agora. Eu vou corrigir da forma mais idiota possível, mas eu vou. Tá aqui. Não é a melhor maneira não, mas funciona, tá? Então, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. E essa constante nós chamamos de razão. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Primeira coisinha, vamos entender o que significa as palavras que estão aqui, tá? Aqui está falando a diferença entre dois termos. Opa, só um instantinho. Deixa eu só... Pronto, agora sim. Aqui está falando a diferença entre dois termos. Em matemática, a palavra diferença significa o resultado de uma subtração. Então, se eu tenho o 14 menos o 10, a diferença entre eles é 4. Entende? Então, olha para cá. Aqui, olha, 3 e 7. A diferença entre o 3 e o 7 é 4. Porque do 3 para chegar até 7 é 4. A diferença entre o 7 e o 11 também é 4. A diferença entre o 11 e o 15 também é 4. A diferença entre o 15 e o 19 também é 4. E como é que eu encontro a diferença? Subtraindo. Pega um termo, por exemplo, o 23, e subtrai o termo anterior a ele. Por exemplo, o anterior ao 23 é o 19. Se eu subtrair, dá 4. Então a diferença aqui, olha, é 4. E esse 4 aqui é o que a gente chama de razão. Então, PA é uma sequência numérica, tá? É uma sequência numérica onde a diferença é sempre constante. Aí aqui embaixo eu tenho um textinho, olha. Na sequência acima, chamamos o 3 de primeiro termo da PA ou A1. Simplesmente A1. O A1 é igual a 3. A gente chama o 7 de segundo termo da PA ou simplesmente A2. O A2 vale 7. E assim por diante. O A3 vale 11, o A4 vale 15, o A5 vale 19, o A6 vale 23 e assim por diante. Tá? Temos uma PA, pois a diferença entre os termos é sempre igual a 4. Tá? Eu fui subtraindo e deu sempre 4. Então, se eu encontrar uma sequência numérica e essa sequência eu tenho sempre a mesma diferença, ela é uma PA. Tá legal? Então, vamos olhar aqui. Aqui, esse daqui, eu já vou falar para vocês, isso aqui não é desafio para ninguém, tá?
Esses exercícios é para treinar o conceito. Então, peguem o papelzinho de vocês, peguem a caneta de vocês ou o lápis e já escreva aí. Não precisa copiar o enunciado não, tá? Esses arquivos, essa aula vai ficar para vocês disponível. É para treinar nesse momento. É para treinar agora. Encontra as razões do exemplo 1, letra A e letra B, e preenche para mim o que falta na letra A e na letra B do exemplo 2. É bem fácil, mas é assim que a progressão funciona. A gente começa pelas mais fáceis para entender o conceito e conseguir depois, no final da aula, conseguir fazer as mais difíceis. Tudo bem? Então, tempo para vocês. Isso aqui é coisa rápida, é 1 minuto, cronometrado aqui embaixo. Podem começar a fazer um papelzinho de vocês e depois eu faço aqui com vocês no quadro. Vamos lá? 1 minuto, passou. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Existe sim, existe razão negativa sim. É proposital aquela letra B. Eu coloquei propositalmente uma letra A e uma letra B para vocês entenderem que a PA ela pode se comportar das duas maneiras, tá? Então a razão é sempre a mesma. A diferença é sempre a mesma. Mas pode ser uma PA que ela está crescendo, uma PA crescente igual a letra A, ou pode ser uma PA que está decrescendo, uma decrescente igual a letra B. Tá certo? Então, vamos começar a brincar aqui. Estou com a cor amarela ainda. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar as razões. Então, ó, primeira coisa, eu tenho que saber qual é a diferença. E para encontrar a diferença, eu tenho que subtrair um termo pelo anterior a ele. Então, na letra A, você escolhe quem você quiser. Deixa eu só aceitar aqui. Pronto. Mais uma pessoa aceita. E cadê meu quadro? Achei, tá aqui. Então, na letra A, eu quero fazer a diferença. Escolhe quem você quiser. Pode ser o 7 menos o 2, pode ser o 12 menos o 7, pode ser o 17 menos o 12. A escolha que você fizer tem que dar a mesma coisa. Então, se eu pegar o 7 menos o 2, isso aqui dá 5. Ou seja, desse cara para cá, eu aumentei em 5 aqui. Desse cara para cá, eu aumentei em 5. Desse cara para cá, eu aumentei em 5. Então, na letra A razão é 5. Acabou. Acabou, é só isso. Agora, na letra B. Na letra B, escolhe 2, escolhe quem você quiser, mas tem que ser o termo da frente menos o anterior. Então, tem que ser o A2 menos o A1. Tem que ser o A3 menos o A2. Tem que ser assim. Então, eu vou pegar o 5 menos o 9. Né? Se eu tenho R$5 e estou devendo 9 para alguém, eu vou continuar devendo essa pessoa. Então, aqui fica menos 4. Tá? O que isso significa? Eu tenho 9. Para o 9 se tornar 5, eu tive que subtrair 4. Para o 5 virar 1, eu tive que subtrair 4. E para o 1 virar menos 3, eu tive que subtrair 4. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma razão que vale menos 4. Tá? Então, na letra A eu tenho a razão 5 e na letra B eu tenho a razão menos 4, tá? Tudo bem? Então, já encontrei as razões. Agora, no meu exercício 2, eu estou pedindo para preencher os termos, tá? Eu deixei 3 termos faltando, mas para preencher termo, eu preciso saber qual é a razão. Eu tenho que saber de quanto em quanto que eu vou preencher aqui. Então, olha para cá. Do 19 para ele chegar até o 26, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar 7, né? Como que eu encontro isso? Assim, olha. Na letra A, eu faço 26 menos 19. Isso aqui dá 7. Agora, na letra B, né, do menos 2 para ele poder virar 5, eu tive que fazer o que aqui? Eu tive que somar 5. Qual é a maneira que eu faço isso? Pega o 3 e subtrai o menos 2. Menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, isso aqui é 3 mais 2. Isso aqui é 5. Agora que eu sei quais são as razões, eu consigo preencher. Porque olha para cá, aqui eu tenho o 26. Então o próximo termo é só somar uma razão. 26 mais 7, porque a minha razão é 7, dá 33. Se eu não estou somando errado aqui. E como é que eu encontro os de trás? Se para caminhar para frente eu somo uma razão, para dar um pulo para trás, eu tenho que subtrair uma razão. Então, 19 menos o 7 dá 12.
porque agora dá certo. 12 com 7 vai dar o 19. E agora, 12 menos o 7 dá 5. Ó. Preenchi a minha PA inteira. E na de baixo, o da frente, a minha razão é 5. Então 3 mais 5 é 8. E agora, vamos fazer os de trás. Menos 2 menos 5 dá menos 7. E menos 7 menos 5 dá menos 12. Tá? Deixa eu ver aqui se no chat alguém mandou mais alguma coisa. Eu tenho que ver duas coisas, né? Se no chat alguém escreveu e se a conexão caiu. Porque não adianta nada. Tá falando e caiu a minha conexão. Tá aqui, olha. Isso aqui são exercícios, tá? Para treinar, certo? Agora, aí eu faço a pergunta para vocês. Eu já sei trabalhar exercício, eu já sei exercitar. Mas e uma questão um pouco mais complexa? Como é que a gente faz? Então, olhem para cá. Não é essa daqui ainda a questão complexa. Eu quero, não precisa escrever, não precisa falar, mas eu quero que vocês façam, eu vou fazer a leitura, eu quero que vocês me respondam de bate-pronto, sem pensar muito, tá? João entra na primeira estação de metrô e desce na sexta, tá? Então, a primeira de metrô é Pavuna, a sexta eu não sei qual é, a Cari. Não, a Cari não é, é um pouco mais para frente. Sei lá, Vicente de Carvalho, não sei. Então, o cara entra na primeira, ele desce na sexta. Nesse problema, cada estação possui exatamente 3 km de distância entre elas. Qual foi a quilometragem que ele percorreu? Responde de bate-pronto. Cada uma tem 3 km de distância. Se você respondeu 18 km, porque pensou, pô, são 6 estações, né? Cada uma tem 3 km. Então 6 vezes 3, 18. Se você respondeu 18 km, infelizmente está incorreto, tá? A resposta correta são 15 km. E eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Imagina que aqui, olha, eu tenho a minha primeira estação do metrô, aqui eu tenho a minha segunda estação, aqui eu tenho a minha terceira estação, aqui eu tenho a quarta estação, aqui eu tenho a quinta estação e aqui eu tenho a sexta estação. O João entrou na primeira, então, olha para cá, o meu alto nível de desenho, esse aqui é o João, ele entrou aqui. E o João, ele entrou, quer ver, vou até botar aqui, ó, ele entrou aqui. E ele saiu aqui. Certo? João também. É o mesmo João. Ele entrou na primeira e saiu na sexta. Pensa aqui um pouquinho comigo. Quando ele caminhou da primeira estação para a segunda estação, ele se deslocou 3 km. Quando ele se deslocou da segunda para a terceira, mais 3 km. Da terceira para a quarta, mais 3 km. Da quarta para a quinta, mais 3 km. E, finalmente, da quinta para a sexta, mais 3 km. Repara uma coisa, o 3 km só aparece 5 vezes e não 6. Não é porque eu tenho 6 estações que eu vou caminhar... que eu vou caminhar 6 vezes, que eu vou ter 6 deslocamentos. Não é assim que funciona. Por quê? Porque olha para cá. O 3 km é a distância de uma para outra. E entre 6 estações, eu só vou ter 5 distâncias. Entre 6 estações, eu só vou ter 5 distâncias. Tudo bem? Agora aqui vai entrar uma parte importante. Esse meu deslocamento, ele se comporta igual uma PA. Não é? Ele se comporta igual uma PA. Porque olha só, o João entrou na primeira estação. É como se fosse o A1. Ele andou 0 km, porque ele nem começou a andar. Aí ele foi para a segunda estação. Na minha segunda estação, ele andou 3 km. Na terceira estação, ele andou mais 3, que dá 6. Na quarta estação, ele andou mais 3, que dá 9. Na quinta, ele andou mais 3, que dá 12. E finalmente, na sexta, ele andou mais 3, que dá 15. Tá vendo? Então, isso se comporta igual uma PA. E por que eu não conto 6 vezes? Porque na primeira estação, eu não me desloquei. Certo? Essa pequena definiçãozinha aqui, que eu acho que é fácil entender, eu consigo expandir ela para entender PA.
Quer ver? Olha para cá. Fato número 1, quando eu trabalho com PA. Entre 5 termos, eu tenho 4 espaços, tá? Então, se eu tenho 5 termos aqui, se eu tenho aqui 5 termos, ó, o termo A1, o termo A2, o termo A3, o termo A4 e o termo A5. Eu tenho 5 termos. Só que entre os 5 termos, eu só tenho, ó, 1, 2, 3 e 4 espaços. Tá vendo? Entre 5 termos, eu só vou ter 4 espaços. Entre 8 termos, eu só vou ter 7 espaços. Então, pela lógica, entre 80 termos, eu vou ter 79 espaços. Entre 130 termos, eu vou ter 129 espaços. Então, de forma genérica, entre n termos, eu vou ter n-1 espaços. Os espaços entre os termos é sempre um a menos do que o número de termos, tá? Agora, olha aqui embaixo, fato número 2. Partindo do 7º termo para alcançar o 12º termo, eu preciso dar 12 menos 7, 5 passos. Desculpa, 5 saltos. Certo? O que significa esses 5 saltos aqui? Vamos lá? Perceba comigo isso aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou... Só um instante. Eu vou dar uma subidinha aqui. Porque aí eu vou ter espaço embaixo para escrever. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. O que isso significa? Imagina que eu estou no 7º termo, ou seja, A7. E eu quero caminhar até o termo 12, ou seja, A8, A9, A10, A11 e, finalmente, A12. Eu estou no A7 e eu quero ir até o A12. Eu tenho que dar 5 saltos. Olha para cá. 1 salto aqui, 2 saltos aqui, 3 saltos aqui, 4 saltos aqui e 5 saltos aqui. Então, para descobrir quantos saltos eu dou, é só verificar qual é a diferença entre eles. Então, olha para cá. Do 4º termo para alcançar o 36º termo, eu faço 36 menos 4, que vai dar 32. Eu tenho que dar 32 saltos. Do 1º termo para alcançar o termo n, eu tenho que dar n menos 1 salto, porque eu peguei o n e subtraio o 1. É sempre isso. Eu pego o termo final e subtraio o termo inicial. A gente usa muito isso em física, né? Delta-S, que é... Esqueci, ΔS, você já sabe o que é. Você sabe. ΔS eu acho que é variação de deslocamento, acho que é isso. A gente pega o final e subtrai o inicial. É a mesma ideia. Então, olha, se eu estou no termo de posição P e eu quero chegar até o termo de posição N, é só subtrair N menos P. Tudo bem? Agora, aqui eu estou usando a palavra salto, 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 salto. Que droga é salto? Em PA, um salto significa somar uma razão. Quando eu estou no termo 5 e eu quero caminhar para o termo 6, eu tenho que somar uma razão. Então, cada salto que eu dou é uma razão que eu somei. Tá? Então, na estação de trem, cada estação que eu ando, eu estou somando razões. Que no caso do trem, do metrô, era 3 km. Então, cada salto é uma razão que eu somei. Coisa importante, eu também consigo dar salto para trás. Eu consigo do termo 10 saltar para o termo 9. Se eu estou saltando para frente, eu somo uma razão. Se eu estou saltando para trás, eu subtraio uma razão. Tá? Então, vamos colocar em prática esses fatos aqui. Eu separei aqui exercícios, de novo, 1 minutinho só, para a gente fazer aqui jogo rápido. Tá? Então, olhem aqui para o quadro aqui, todo mundo. Tá aqui. E não. São questões aqui. Então, nas questões, é com vocês. Tudo bem? Eu vou até tirar o meu rosto daqui. Eu vou marcar 5 minutinhos. Eu quero que vocês pensem e tentem encontrar o que está aqui. Não é exercício não. É questão mesmo direto. Tá? Então, galera. Aqui. Tempo correndo.
podem fazer. Tempo encerrado, galera, e a partir desse momento eu tô gravando offline, tá? Quem estava online na minha aula vai ter que assistir no YouTube a partir desse ponto, e semana que vem a gente fecha esse assunto de PA com exercício, e eu espero que com uma conexão um pouco mais estável, tudo bem? Mas chega de enrolação e vamos corrigir as questões aqui agora. Vamos lá? Primeiro, a nossa primeira questãozinha aqui. A primeira questão, ela pede o oitavo termo. E como são só 8 termos, eu posso fazer na mão isso daqui, certo? Eu posso escrever na mão. Eu sei que a minha razão aqui, ela é 3, porque daqui para cá aumentou 3, não é isso? Daqui para cá aumentou 3, então eu posso escrever na mão isso daqui. 8, o próximo é 11, o próximo é 14, o próximo é 17, o próximo é 20, o próximo é 23, o próximo é 26 e o próximo é 29. Tá aqui, 8 termos, gabarito, letra C, 29. Só que, obviamente, essa não é a maneira mais, vamos botar assim, essa forma de fazer não é a mais viável. Vai que a questão pede o termo 150. Tu não vai ficar na prova escrevendo 150. Não é? Então, como que eu posso fazer isso sem precisar escrever todos eles? É só entender aquilo que eu falei com vocês. Eu tenho o meu A1 e eu tenho aqui, olha, o meu A8. Pensem um pouquinho comigo. Do A1 até o A8, eu tenho que dar quantos saltos? 7. Então, olha, daqui até aqui são 7 saltos. Certo? E o que significa cada salto? A gente já viu isso daqui. Cada salto significa somar uma razão. Então, se nesse caso aqui eu estou dando 7 saltos, eu estou somando a razão 7 vezes. Tá? A gente viu que a razão vale 3. Então, o nosso termo A8, ele é nada mais, nada menos do que o termo A1 somado de 7 saltos. Então, o nosso termo A8, ele é o termo A1, que vale 8, né? Somado com 7 saltos. E cada salto vale 3, que é a razão. Então, isso daqui, olha, é 8 somado com 7 vezes 3, 21. Isso aqui é 29, o mesmo que a gente encontrou. Tá legal? Eu vou usar essa ideia na número 2, tá? Por quê? Na número 2, eu tenho o A1, eu tenho o A13 e eu estou pedindo um valor do meio entre eles. Então, olhem com calma aqui. Eu tenho aqui, olha, o A1 e eu vou caminhar até o A13. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 e A13. Então aqui eu vou ter o meu A13 e ele vale 40, correto? E o meu A1, tá, mas deixa eu trocar de cor. Então aqui eu tenho o meu A13 e o meu A13 ele vale 40 e o meu A1 ele vale 4, certo? Vamos pensar aqui comigo aqui todo mundo. Do A1 até o A13 eu tenho que dar quantos saltos? 12 saltos. Agora vamos usar a mesma coisa que eu usei ali em cima. Cara, o A1, ele não é a mesma coisa, desculpa, o A13, ele não é a mesma coisa que o A1 somado com 12 saltos, não é? Então, do número 4, do valor 4 até o valor 40, aumentou 36 aqui. O número ficou 36 maior, né? 36 unidades maior. Só que esses 36 não foi de uma hora para outra, foi somando de pouquinho em pouquinho. Cada termo aqui somou um pouquinho, tá? Esse pouquinho que foi somando são os saltos que eu dei, são as razões. Então, eu aumentei 36 unidades, mas foram 36 unidades contando com 12 saltos. Então, esse 36 que aumentou, ele aumentou por conta dos 12 saltos. Então, quanto que vale cada um dos saltos? Se 36 saltos, se 12 saltos vale 36, é só dividir. Dá 3. Então,
cada elemento aumentou 3 em 3. Então, sabendo isso, olha, o A1 vale 4, o próximo, que é o A2, vale 7, porque eu somei 3, né? O próximo é 10, o próximo é 13, o próximo é 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 e o próximo é 40. Deu tudo certinho. Eu consegui preencher. Então, eu aumentei 36 por conta de 12 saltos. Então, é só pegar 36, dividir para 12 e deu 3. Esse 3 aqui, olha, é a minha razão. Porque é ele que indica quanto que eu ganhei em cada salto que eu dei. Tá? E tá feito, tá bonitinho. A questão está pedindo o A8, né? Então, olha, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Ela quer esse aqui. Ele vale 25. Então, tá resolvido, tá feito. Letra C em ambos, tá? Tá aqui. Entenderam? Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Do A1 até o A13 são 12 saltos. Então, do 4 até o 40, aumenta 36. Então, esse 36 foi através de 12 saltos. Então, cada salto vale 3, para conseguir dar certinho aqui. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Quando a gente começa a aula de PA, os alunos já estão doidos por essa parte aqui. Eles já querem saber a fórmula. Cadê a fórmula, professor? Eu preciso de fórmula. E aqui eu peço para vocês, não fiquem presos à fórmula, entendam o que está acontecendo, tá? Olha para cá. Aqui eu tenho a fórmula, que é o termo geral da minha PA. Aqui tem um texto explicando cada um deles, tudo bonitinho. E embaixo tem o exemplo. No exemplo, está pedindo duas coisas. Está pedindo o enésimo termo e está pedindo o 10º termo. Eu vou começar pelo 10º termo. E depois do lado eu coloco o enésimo. E vocês vão entender por que a fórmula é desse jeito, tá? Aqui, olha, eu tenho uma PA, no meu exemplo, onde o primeiro termo vale 5 e a minha razão vale 3. A questão está querendo saber o 10º termo. Agora, pensa aqui um pouquinho comigo, vê se faz sentido. O 10º termo, ele não vai ser o primeiro termo somado com 9 saltos? Não vai ser isso? Porque do primeiro termo até o 10º termo, eu tenho que dar 9 saltos. Então, o 10º termo é o primeiro junto com 9 saltos. Então, o 10º termo vai ser o primeiro vale 5, somado com 9 saltos. E cada salto vale 3, porque a razão vale 3. Então, olha, o meu 10º termo é igual a 5 somado com 27, que dá 32. Agora, vamos entender essa fórmula. Olha para cá, a fórmula. O AN, que é o meu enésimo termo, ele vai ser quem? Ele vai ser o primeiro termo junto com n-1 saltos. Por quê? Porque do elemento 1 até o elemento n, eu tenho que dar n-1 saltos. Igual aqui embaixo, do elemento 1 até o elemento 10, eu tive que dar 9 saltos. É sempre um salto a menos, tá? Então, aqui, essa expressão é exatamente a que eu usei. Então, olha, eu já sei quem é o A10. O A10 vale 32. Eu vou até destacar aqui. Ele vale 32. Agora, vamos encontrar o enésimo termo. O AN vai ser igual ao A1 somado com n-1 vezes saltos, que é a razão, que é a formulazinha que está aqui. Então, o meu AN ele vai ser igual ao A1, que é 5, mais n-1 vezes a razão, que é 3. Então, ó, tá feito. Ó. O AN é igual a 5 mais... Aí aqui, olha, distributiva. Você multiplica aqui. 3 vezes n é 3n. 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, acabou. O AN é igual a 3n mais 2. Então, essa daqui, olha, é a forma geral da minha PA. Aí você se pergunta, professor, isso aqui serve para quê? Se você souber essa fórmula geral aqui da PA, você encontra qualquer coisa na minha PA. Como assim qualquer coisa? É de fato qualquer coisa. Quer ver? O 14 é o quarto elemento, né? O quarto elemento vale 14. Se eu tiver essa formulazinha que está aqui embaixo e eu quiser encontrar o quarto elemento, troca o n por 4.
vai ficar 3 vezes n, né? 3 vezes 4, que é 12, com mais 2, 14. Eu encontro quem eu quiser usando essa formulazinha aqui. Tá? Então, vamos começar a colocar ela em prática. Tá aqui, ó. Exercício 3 e exercício 4, tá certo? Um minutinho para vocês, tá? Pausem o vídeo, anotem, depois voltem, tá? Um minutinho, só que aqui no vídeo, ó, é assim, ó. A gente volta e a gente começa a corrigir. Exercício número 3 aqui. Encontre o 13º termo das PAs abaixo. Eu não vou ficar escrevendo até chegar no 13º, tá? Eu não vou ficar escrevendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente usar a ideia do termo geral. Na letra A, o meu termo 13 vai ser igual ao termo 1 mais 12 saltos. Então, o meu termo 13 vai ser igual ao meu termo 1, que na letra A vale 2, mais 12 saltos, que na letra A o salto vale 5, porque a razão aqui, olha, a razão aqui claramente é 5. Então, olha, é isso aqui. Então, o meu termo 13 vai ser igual a 2 mais 60. Então, o meu termo 13, ele vale 62. E já encontrei aqui o da minha letra A. Certo? Então, vamos agora fazer a letra B. Eu só vou puxar ela para cá um pouquinho, para caber ali a letra B do lado. Então, letra B aqui. A letra B está pedindo também o termo 13, só que agora é da minha PA da letra B. Então, vai ser a mesma ideia. O termo 13 vai ser igual ao termo 1 mais 12 saltos. Então, o termo 13 vai ser igual ao termo 1, que vale 9, mais 12 saltos. O problema é que aqui o salto ele vale menos 4. Né? Então, é 12 vezes menos 4. O meu elemento 13 vai ser negativo aqui. Então, aqui é 9 menos 48, se eu não fiz conta errada aqui. Então, aqui o meu A13, 9 menos 48, isso daqui vai dar menos 39. Acho que é isso. Né? E como eu vou lançar essa aula aqui de imediato, eu não vou ter tempo de fazer a correção. Então, vamos torcer para que isso aqui esteja correto. Certo? Tá feito, encontrei. E isso que eu acabei de usar aqui, cara, foi a fórmula. É a fórmula. A n, que no caso aqui é o 13, é igual a 1 mais n menos 1, que é 13 menos 1, que dá 12, vezes a razão. É a fórmula, cara. É a fórmula. Agora para cá. Encontre o primeiro termo da PA abaixo. Eu poderia fazer preenchendo. A gente já fez uma aqui preenchendo, né? Só que, caraca, eu não preciso fazer isso. Né? Eu só vou contar aqui quem é esse termo. Aqui é o A1. Aqui é o A1. Opa. Aí. Pronto, aqui é o A1. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Esse cara aqui, olha, o último, ele é o A10. Certo? Então, vamos pensar aqui. Do A1 até o A10, eu tenho que dar 9 saltos. Nesse caso aqui, no primeiro, qual é a razão do primeiro? Do 32 por 35, a razão é 3 positivo. Do 33 por 29, a razão é 4 negativo. Certo? Então vamos lá. Eu vou fazer essa questão aqui 2 vezes, tá? Como assim 2 vezes? Eu vou fazer essa questão usando a fórmula e eu vou fazer essa questão aqui também usando a ideia de salto, que eu acho que é mais fácil, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui 2 vezes e para fazer isso aqui 2 vezes eu vou precisar de espaço. Então,
Adiós, parte de cima. Vamos fazer aqui em cima aqui. Vamos usar a formulazinha, porque aluno gosta muito de fórmula. E eu vou tentar mostrar para vocês que a fórmula, ela é sim útil, ela é uma ferramenta útil, mas ela não é a única que nós temos. Então, olha aqui, olha, letra A aqui. Como é que a gente faz isso daqui, na minha letra A? Vamos usar nossa fórmula? Como é que funciona? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? Então, o AN, eu sei quem é, cara, porque o AN é o último termo. Na letra A, o AN vale 35. 35 é igual a 1 mais N menos 1. Como eu sei que o 35 é o termo 10, então aqui, olha, é 10 menos 1 vezes a razão, e a razão é 3. Então, isso aqui, olha, é 35 é igual a 1 mais 9 vezes 3. Então, 35 é igual a 1 mais 27. Joga para o outro lado o 27. Então, 35 menos 27 é igual a 1. Isso aqui dá 8, se eu não me engano. Então, o meu A1, olha, ele vale 8. E agora aqui, ó, a nossa letra B, mesmo esqueminha. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Bom, na letra B, o meu AN, que é o meu último termo, ele vale 29. Ele é igual a 1 mais 10 menos 1 vezes a razão. E nesse caso aqui, olha, a razão é menos 4. Então, olha, 29 é igual a 1 mais 10 menos 1 é 9 vezes menos 4. Então, olha, 29 é igual a 1, é menos agora, porque 9 vezes menos 4 é menos 36. Agora eu vou passar para o outro lado, vai ficar 29 mais 36 é igual a 1. Então, fechou. O meu A1, ele vale, só somar. Eu acho que vai dar 65 aqui. Fiz com fórmula e eu encontrei. O primeiro vale 8 e o segundo vale 65. Se eu não fosse mexer na fórmula, como é que eu poderia pensar? É só pensar a mesma ideia da fórmula, mas sem precisar escrever ela. Do A1 até o A10 são 9 saltos. Então, se eu for do A1 até o A10, eu somo 9 saltos. Eu somo 9 razões. Se eu voltar, eu subtraio 9 razões. Então, olha, a razão vale 3. Então, 9 razões na letra A vale 27. Então, se aqui vale 35, é só subtrair 27, que vai dar 8. E é a conta que eu fiz aqui, se for para pensar. 35 menos 27. Agora aqui embaixo, a razão vale menos 4. Então 9 saltos é menos 36. O valor do A1, ele foi subtraído 36 para virar 29. Então, para voltar para o A1, é só somar o 36. É só fazer 29 mais 36, que foi a continha que eu fiz aqui em cima, olha, que vai dar 65. Entende? Então, é só isso daqui. Se você usar essa ideia, funciona. Se você quiser preencher tudo isso aí também, pode preencher, que vai dar certo. Só vai ser mais trabalhoso. Tudo bem? Então, acabamos aqui mais uma. E aqui tem as nossas questões, tá? Aqui vão ser 5 minutos, tá? Pausem o vídeo, 5 minutos, cronometrado, tentem fazer, aí a gente volta e corrige, tudo bem? Então, tempo correndo, podem tentar fazer a questão. Tempo encerrado, galera. Então, tempo encerrado, vamos agora resolver aqui essas duas questõezinhas aqui para colocar em prática o que a gente acabou de aprender. Tudo bem? Então, vamos lá. Número 3. Definida a PA 1296, calcule o nono termo. De novo, eu poderia escrever na mão isso daqui, porque 9 é pequeno, mas eu não vou. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui. O termo 9, ele vai ser o termo 1 somado com 8 saltos. Então, o meu termo 9, ele vai ser o termo 1, que é 12, somado com 8 saltos. E quanto que vale aqui meu salto? O meu salto é negativo. O meu salto é menos 3.
Acabou, pô. O meu A9 é igual a 12 menos 24, porque 8 vezes menos 3 é menos 24. Então isso aqui, olha, dá 12 negativo. Acabou, ó. Letra C. Tá dando muita letra C aqui, certo? E vamos para 4. Numa PA, o primeiro termo vale 10 e o quinto termo vale 34. Calcule a razão. Então, olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O primeiro vale 10 e o quinto vale 34. Calcule a razão. Eu poderia usar a formulazinha aqui e resolver. Eu vou até fazer isso. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu tenho todo mundo, menos a razão. Quer ver? O AN é o último termo, ele vale 34. O A1 é o primeiro termo, ele vale 10. N menos 1 é o número de termos menos 1. São 5 termos, né? 5 menos 1, 4. 4 vezes a razão. Tá vendo? Eu consigo fazer isso com a fórmula. Passa o 10 subtraindo. Certo? 34 menos 10 é 24. E acabou aqui, ó. 4R é igual a 24. R é igual a 24 dividido para 4. Isso aqui vai dar 6. O meu raio vale 6. Tá? Se o meu raio vale 6, eu sei encontrar quem eu quiser aqui dentro. Olha aqui. 10 com 6 é 16. 16 com 6 ele é 22. 22 com 6 é 28. 28 com 6 é 34. Aí eu falei pra vocês, ué, mas tem outra forma de fazer. Ah, a questão tá pedindo quem? Calcula a razão, né? Ah, a razão é 6, pô, tá feito já. Então esse aqui, ó. Tem outra forma de fazer? Sim, tem. Porque do A1 até o A5 são 4 saltos. 4 saltos. Do 10 até o 34 aumentou 24 unidades. E essas 24 não aumentaram de uma hora para outra. Não é? Essas 24 aumentou por conta dos saltos. Então são 24 unidades que aumentou com 4 saltos. É só dividir. 24 para 4 dá 6. Tudo bem? E vamos agora aqui à nossa última definição da aula de hoje. Tá? Galera, olha aqui. Notações especiais. Tá? Isso daqui é uma coisa muito importante que ajuda muito a resolver uma porrada de questão de PA. Tá? Aqui é um pedido. Escreva 3 termos de uma PA de forma literal, ou seja, usando letra, iniciando pelo primeiro. Então, digamos que o meu primeiro termo ele é X. Certo? X. Então, qual vai ser o meu próximo termo? Vai ser o X mais uma razão. E quem é o próximo termo? X mais 2 razões. Perceba que essa forma de escrever, ela não me ajuda muito. Agora, olha aqui do lado. Iniciando pelo do meio. O do meio é X. Quem vai ser o próximo termo? X menos uma razão. Ou, mais uma razão, desculpem. E quem vai ser o termo anterior? X menos a razão. Tá? Eu vou explicar com calma aqui embaixo. Olha, fato 3. Dados 3 números em PA, o termo central sempre, sem exceções, sempre vai ser a média aritmética entre os seus vizinhos. Por quê? Porque o cara do meio, ele vai ser a média, porque o cara à direita é ele somado com uma razão. E o cara à esquerda é ele menos uma razão. Entende? Então, o do meio equilibra. É o equilíbrio entre os dois. Tá? Isso serve para resolver vários problemas. Então, vamos aqui para exemplo e vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu vou escrever uma PA qualquer. 2, vou falar que a razão vale 7. 9 com mais 7, 16. 16 com mais 7, 23. 23 com mais 7, 30. Repara aqui uma coisa. Eu estou somando 7, 7, 7, 7, 7. Eu quero que vocês olhem agora só para o carinha do meio, que vale 16.
O cara ao lado dele é o 16 somado com a razão. E o cara que é anterior a ele é o 16 subtraído de uma razão. Então esse cara do meio tem que ser a média. Como assim tem que ser a média? Quanto que dá 9 mais 23? Que é os caras que estão ao lado dele. 9 mais 23, isso aqui dá 32. E se eu tirar a média? 16, que é justamente o carinho do meio, tá? E isso vale para qualquer termo de uma PA. Quer ver? Olha para cá, olha para esses três aqui. O do meio aqui é o 9, não é? O do meio é o 9. Quanto que dá 2 somado com 16? 18. Tira a média, divide por 2, 9. Em qualquer posição de uma PA, isso aqui acontece. Em qualquer posição. O cara do meio é sempre a média. Sempre a média, sem exceção. Tá? Então, dei uma olhada aqui. Encontre os termos da PA usando a ideia do fato 3. Então, olha pra cá. Eu quero encontrar o cara do meio aqui. Quem é o cara do meio? Tem que ser a média aritmética entre os dois. Então, olha, na minha letra A... Opa, não, eu quero amarelo. Na minha letra A, como é que eu encontro o cara do meio? Pego 4, soma por 22 e divide por 2. 4 com 22 é 26. Isso aqui dá 13. Então, o do meio é 13. Será que o 13 funciona mesmo? É uma PA? Sim, é uma PA. Porque do 4 para o 13, somou quanto aqui? Do 4 para o 13, somou 9. E do 13 para o 22, somou 9. O cara do meio é sempre a média. Então, na letra B, eu vou fazer aqui a média. 23 somado com 5 e depois eu divido por 2. Então, isso aqui vai dar 28 dividido por 2, 14. Então, o cara do meio é 14. Deixa eu mudar a cor aqui das razões para não ficar confuso. Tá? Então, daqui para cá aumentou 9, daqui para cá aumentou 9. E nesse caso aqui, olha, daqui para cá subtraiu 9, daqui para cá subtraiu 9. Só que aqui o interessante é a letra C. A letra C é gigantesca, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 termos. Mas agora, olha aqui uma coisa. O valor do meio é a média. E nesse caso aqui, o valor do meio é esse. Repara só como esse cara aqui é o do meio. Tem 3 espaços em branco à direita e tem 3 espaços em branco à esquerda. Ele é o cara do meio, tá? Então como é que eu encontro o valor dele? É só tirar a média. 6 somado com 38, né? Letra C. 6 somado com 38, aí depois eu divido por 2, né? 6 com 38 dá 44. 44 dividido por 2 vai dar 22. Então o cara do meio é 22. Aí você vai e pensa, beleza, professor, encontrei o 22. Mas o restante é só continuar fazendo a mesma coisa. Olha pra cá agora. O do meio é esse daqui. Só fazer a mesma coisa. 22 somado com 38, isso dá 60. Divide por 2. 30. Vamos encontrar agora o do meio entre o 22 e o 30. Do meio. 22 somado com 30, isso aqui vai dar 52. Divide ao meio. 26. 30 somado com 38 dá 68. Divide por 2. 34. Repara só como essa sequência aqui, ela forma uma PA. Do 22 para o 26, somou 4. Do 26 para o 30, somou 4. Do 30 para o 34, somou 4. 34 para o 38, somou 4. Então a razão é 4. Eu posso preencher agora assim. 6 com 4, 10. 10 com 4, 14. 14 com 4, 18. 18 com 4, 22. Entende? Então, numa PA, a média aritmética dos dois termos vai dar sempre o cara do meio, tá? Sempre, vai funcionar sempre, tudo bem? Na semana que vem a gente vai dar continuidade, vai ter mais exercícios,
vai ter questões do Enem e espero eu com a internet colaborando, tá? Então, galera, esse vídeo aqui acabou a aula, encerrando a gravação, eu já vou editar, colocar online e espero que vocês apreciem tanto o vídeo quanto esse meu quadro aqui, tudo bem? Então assistam, revisem, para na semana que vem tá todo mundo afiado com a aula. Então, abração, encontro vocês na quarta-feira da semana que vem. Tchau, gente.